Jesus. A paz do Senhor para os irmãos. Os irmãos podem tomar o assento. Quero agradecer a Deus por essa tão rica oportunidade de estar hoje à tarde com os irmãos na Igreja Assembleia de Deus, em Mauá. Essa igreja conhecida e respeitada por todos nós. Trago aqui ao pastor Clarismundo, que é o presidente desse ministério, e a sua diretoria, o abraço e a saudação do pastor José Wellington Bezerra da Costa, que é o presidente da nossa igreja, Ministério do Belém, e também da Confradesp. Trago também a saudação e o abraço e o respeito do pastor José Wellington Costa Júnior, pastor dueto, que é o vice-presidente do Ministério do Belém e atualmente o presidente da Convenção Geral, nossa CGADB, ao pastor Clarismundo, a sua diretoria, a todo esse ministério e toda essa igreja querida e respeitada aqui em Mauá. Como o pastor já disse, era o desejo do pastor José Wellington, tanto o pai como o filho, e estar com os irmãos hoje no encerramento de mais uma edição da Escola Bíblica de Obreiros, a de número 14, né, 14ª edição. Hoje a conclusão dos estudos e também a consagração de alguns irmãos que serão apresentados para servir ao Senhor como pastores. A relação já foi apresentada pelo digno secretário e alguns irmãos que serão reconhecidos na tarde deste dia. Também trago a saudação da igreja em Pinheiros, onde estamos servindo a Deus, ali na zona oeste de São Paulo. Eu tive a felicidade de substituir um dos pastores veteranos do Ministério do Belém, que os irmãos bem conhecem, pastor Paulo dos Santos, que trabalhou com os irmãos aqui alguns anos atrás, e depois de 62 anos dirigindo igrejas e muitos anos na diretoria do Ministério do Belém, ele pediu a sua jubilação do pastorado, da direção de igrejas e também da diretoria do nosso ministério lá do Belém. E para substituí-lo, o ministério me indicou. Então, no lugar do Paulo dos Santos, entrou Paulo Moraes, né? Estamos ali servindo ao Senhor. Um dia os irmãos desejarem visitar e estarem congregando, será uma alegria recebê-los. Também conhecer o quarteto, que serve ao Senhor em Uberlândia, ao lado do pastor Álvaro Além Sanches, que é o primeiro tesoureiro da nossa convenção geral. Um ministério muito abençoado. Agradecer ao pastor Edmilson, que me acompanha, sentado ali. Pastor Edmilson Roque é um dos pastores do nosso ministério. Meus irmãos, pretendo ser breve, porque o pastor já me informou que às 4h é o horário do encerramento dos trabalhos aqui. E todos terão culto à noite aqui na igreja. Nós também teremos culto ali na nossa igreja em Pinheiros. Quero convidá-los para a primeira carta de Pedro. Capítulo 5. Primeira Pedro 5, verso 1 ao de número 3, terceiro, né?
Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Quando eu recebi a incumbência tão honrosa do nosso pastor para representá-lo na tarde deste dia, e sabendo que era encerramento da escola bíblica de obreiros, e cujo tema também está na carta de Pedro, na segunda carta, crescei na graça e no conhecimento, me veio partilhar com os irmãos um pouquinho da vida do apóstolo Pedro, deste homem chamado pelo Senhor, um dos apóstolos, uma das colunas da igreja primitiva, falar um pouquinho da sua chamada, um pouquinho da maneira como o Senhor trabalhou na vida de Pedro, para que se tornasse o homem do qual nós estamos falando na tarde deste dia. Pedro, Simão Pedro, o seu nome é uma forma grega da palavra Cefas, que quer dizer rocha, nome esse que Jesus deu a Pedro, um homem simples da Galileia, um pescador, filho de Jonas, irmão de André, habitava em Betsaida, e Pedro, ele teve algumas experiências com o Senhor. Gostaria de falar aqui sobre as 3 chamadas distintas na vida de Pedro, e também as 3 fases bem claras na vida de Pedro. O obreiro não nasce pronto, não é como um produto industrializado, você vai ao supermercado e já leva ele pronto para casa. O obreiro é um processo de formação, processo longo, de amadurecimento, de experiências, no dia a dia, no trabalho à frente da igreja. Cada um tem a sua experiência, tem a sua chamada, e até ao ponto em que ele já se encontrar em condições de assumir maiores responsabilidades. Não foi diferente na vida de Pedro. Pedro, ele recebeu 3 chamadas bem distintas. Evangelho de João, bem no comecinho, capítulo 1, nós vamos encontrar João Batista pregando do outro lado do Jordão, em Betsaida, em Betânia. E quando João avista Jesus passando, ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E 2 dos discípulos de João, quando avistam Jesus, vão até Jesus, e um deles era André, irmão de Pedro. E aqui a primeira chamada de Pedro, André leva Pedro, seu irmão, até a presença de Jesus, e ali ele tem a sua primeira chamada para ser discípulo. Nós vamos encontrar também em Mateus, em Marcos e em Lucas, já uma segunda fase na vida desse pescador, desse homem sem muita cultura bíblica, sem muito preparo nas Escrituras, mas um homem autêntico, um homem pronto para o trabalho. Nós vamos agora encontrar uma segunda chamada mais direta da parte de Jesus na vida de Pedro, não apenas para ser discípulo dele, mas para caminhar com Jesus, para andar com Jesus. Nós encontramos isso em Mateus 4:19, Marcos 1:17, Lucas 5:10.
Esses 3 evangelhos vão dizer que Pedro estava pescando com André, seu irmão. Em outros barcos também estava João e estava Tiago. E Jesus faz uma chamada mais direta, mais específica. E diz a eles claramente, para que eles o seguissem. E os evangelhos nos vão dizer que eles deixaram tudo. Deixaram as redes, deixaram o barco, deixaram o seu pai, deixaram sua profissão, deixaram a pescaria às margens da Galileia. E os 3 evangelhos vão dizer claramente, e tendo deixado tudo, seguiram Jesus. E Jesus foi muito claro com Pedro, naquela passagem da pesca maravilhosa, quando Pedro fica maravilhado com o que Jesus fez. Jesus olha para Pedro e diz assim: não temas, Pedro, de agora em diante, você não será mais pescador aqui às margens da Galileia, mas você será pescador de homens. E ali nos vai dizer que Pedro deixou tudo. E essa palavra me chama a atenção. Deixou tudo e seguiu o Senhor. Isto fala de renúncia, isto fala de entrega, isto fala de compromisso para com o Senhor Jesus, para com a sua obra e para com o chamado. Portanto, Pedro, a primeira experiência dele para ser discípulo. A segunda experiência para conviver com Jesus, caminhar com Jesus. E a terceira chamada, Mateus vai dizer isso em Mateus 10:2, Marcos 3:14, Lucas 6:13, que Jesus, tendo orado a noite toda, em um dos evangelhos diz, numa outra passagem diz que Jesus, tendo orado, repete essa expressão, entre os seus discípulos, entre os seus seguidores, ele escolhe 12 homens e denomina esses homens de apóstolos e dá a eles autoridade, dá a eles poder para pregar a palavra, para expulsar demônios, para curar enfermos e para pregar o reino de Deus e anunciar a mensagem de salvação. E nós encontramos que nesses 3 evangelhos, na lista dos 12 nomes, o nome de Pedro está sempre em primeiro lugar. Pedro era o que mais falava, Pedro era o que tomava a frente. Pedro é o que era o mais corajoso. O temperamento de Pedro era sanguíneo, cabeça quente, vamos assim dizer. Sanguíneo é aquele que não pensa, ele faz, ele age. E depois que faz, ele se dá conta que fez alguma loucura, alguma coisa que não deveria fazer. Não sei se você já passou por isso, não é? Depois de ter feito, vai refletir melhor. Não devia ter feito, não devia ter falado, não devia ter agido dessa forma. Pedro era assim, impulsivo. Mas ele foi este homem que recebeu essas 3 chamadas distintas na vida do Senhor. Mas Pedro também, na sua vida, tem 3 fases bem diferentes. A primeira fase na vida de Pedro é a fase do aprendizado, de convivência pessoal com Jesus, onde Pedro aprendeu a conhecer melhor a si mesmo e a conhecer ao Senhor Jesus, o seu mestre, não é? Já ouviu aquela frase, conhece a ti mesmo? Nós conhecemos e sabemos de muitas coisas, não é? No mundo político, da família, da vida das pessoas. Mas essa primeira fase de Pedro, que eu falo aqui à igreja, aos obreiros, nessa tarde, foi a fase em que Pedro, ele conhece melhor a si mesmo. E conhece melhor o seu mestre, o Senhor Jesus.
nesta fase aqui, nós vamos ver Pedro presente em vários momentos e situações muito importantes no ministério de Jesus. Pedro estava em Caná da Galileia, quando Maria disse, não tem mais vinho, e Jesus transforma a água em vinho. Pedro estava lá. Quando Jesus entra na casa de Jairo para ressuscitar a sua filha, da qual disseram que ela já estava morta, que não devia incomodar mais o mestre, Jesus não permitiu que outras pessoas entrassem, senão Jairo, Pedro, Tiago e João. Pedro também foi aquele homem que, diante da pergunta de Jesus, o que estão dizendo a meu respeito? O que falam a respeito do Filho do Homem? E uns diziam, olha, alguém disse que Elias ressuscitou, ou um dos profetas. E Jesus olha para os seus 12 e pergunta, e vocês? O que vocês dizem? E Pedro ali toma a palavra e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro também estava na transfiguração, quando Jesus conversa com Elias e com Moisés. Pedro foi aquele que caminhou sobre as águas, quando Jesus andou sobre o mar da Galileia, e Pedro, ninguém teve coragem de perguntar, e Pedro diz, é o Senhor mesmo? E Jesus responde, sou eu. E Pedro diz, então se é o Senhor, me manda ir sobre as águas. Então venha, Pedro. E Pedro sai do barco e começa a andar em direção ao Senhor Jesus. Pedro foi aquele que lá em João 13, quando Jesus começa a lavar os pés dos discípulos, ele pega uma toalha, uma bacia, e vai lavando os pés um a um. E quando se aproxima de Pedro, ele diz, Senhor, de maneira nenhuma lavará os meus pés. Jesus olha para Pedro e diz assim, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Aí Pedro disse, então o Senhor lava tudo, os pés, a cabeça? Não, Pedro, não precisa, é só os pés. Pedro, nessa primeira fase da sua vida, do seu ministério, ele foi aquele que, na hora mais crucial, na hora do julgamento do Senhor Jesus, o Pedro que tinha dito, Senhor, todos podem te deixar, todos podem te abandonar, e eu estou pronto a ir contigo até a morte. Jesus olhou bem para Pedro. Irmão, Jesus nos conhece de uma maneira tremenda, não é? Jesus olha bem para Pedro e diz, olha Pedro, o diabo te pediu para se andar hoje igual trigo, mas eu roguei ao Pai por ti. E olha Pedro, tem mais uma coisa, hoje mesmo, antes que o galo cante, 3 vezes me negará. E Pedro disse, não, pode todos se deixarem, mas eu não o deixarei. E, em fato, essa primeira fase da vida de Pedro, no momento do julgamento, Pedro negou uma vez, negou 2, negou 3, e quando ele nega pela 3ª vez, o galo canta, Pedro chora amargamente. Mas é tão lindo, é tão maravilhoso, que este Pedro, com todas as suas falhas e fraquezas, irmãos, como é maravilhoso trabalhar para Jesus. Como é maravilhoso servir ao Senhor. Numa empresa, se você falha, você é chamado a atenção a primeira vez. Na 2ª vez, você é advertido por escrito. Na 3ª vez, você é demitido por justa causa, perde o fundo de garantia e tem dificuldade de encontrar emprego. Alguém diz, aqui você não trabalha, você não tem mais espaço para você. Mas com Jesus é diferente. Jesus nos conhece, sabe a nossa estrutura. Sabe o quanto nós o amamos, o quanto nós somos dependentes dele, e conhece a nossa estrutura. E nessa primeira fase nós vamos encontrar que na ressurreição do Senhor, quando as mulheres foram ao sepulcro, uma mensagem foi dita a elas, ele não está mais aqui, já ressuscitou,
diga aos discípulos que vão a Galileia, e diga a Pedro também. Olha o cuidado dele. Olha o cuidado dele. Diga a Pedro também. E no outro relato dos evangelhos, eles dizendo, olha, ele já ressuscitou e já apareceu a Pedro também. E já apareceu a Pedro também. E nós vamos encontrar no evangelho de João, quando Jesus aparece aos discípulos, eles estavam pescando, e Pedro com mais outros discípulos pescando, e Jesus na praia chama-os, já tinha ali pão e peixe pronto. Jesus conversa ali com eles, e eu imagino que naquele momento os demais companheiros que estavam com Pedro pensavam, agora certamente Jesus vai chamar Pedro a atenção, vai repreendê-lo, porque ele pode fazer isto. Mas Jesus chama Pedro ali em particular, e eu posso imaginar e pensar Jesus colocando a mão no ombro de Pedro, chamando ele ali no canto, olhando bem nos olhos dele, e faz só uma pergunta a eles: Pedro, tu me amas mais do que a estes? E Pedro olha para Jesus e diz: Senhor, tu sabe que eu te amo. Jesus responde: apacenta meus cordeiros. Jesus pergunta a segunda vez: Pedro, tu me amas mais do que estes? E Pedro responde a segunda vez: Senhor, tu sabes, eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta a terceira vez para Pedro: Pedro, tu me amas mesmo? E Pedro responde já chorando: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E o Senhor diz a ele: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro ali foi restaurado pelo Senhor, o seu ministério, a confiança que Pedro precisava para prosseguir, foi restaurado pelo Senhor Jesus. Por isso eu digo à igreja, aos irmãos, obreiros que aqui estão, como é bom trabalhar com Jesus, como é bom servir ao Senhor, como é bom colocar a nossa vida inteiramente nas mãos dEle, porque Ele entende as nossas falhas, nossas fraquezas, as nossas quedas, está sempre pronto com a mão estendida para nos colocar de pé novamente. Ele conta com você, Ele precisa de você. O Senhor Jesus conta com você, Ele precisa de você. Mas é a primeira fase de Pedro. E na segunda fase? Na segunda fase de Pedro. Essa primeira fase é aquele Pedro que era uma mistura de um Pedro, uma hora muito crente, uma outra hora desanimado. Um Pedro sempre pronto, e em outro momento um Pedro que se envergonhou de testificar diante da criada. Mas a segunda fase na vida de Pedro é o Pedro depois do Pentecostes. É o Pedro cheio do Espírito Santo. É o Pedro revestido com o poder do alto. Aleluia! Por isso que a Assembleia de Deus não abre mão, pastor Clarismundo, para o ministério de ser batizado com o Espírito Santo e com fogo, revestido com o poder do alto. E esse Pedro agora revestido com o Espírito Santo é um outro homem. É o Pedro que se levanta no dia do Pentecostes, capítulo 1, verso 15, capítulo 2, verso 14 em diante, quando a multidão diz: esses homens estão embriagados, sendo esta a hora nona do dia, a hora terceira do dia, 9 horas da manhã. E Pedro se levanta. Irmãos, aquele Pedro que não teve coragem de testificar diante de uma criada, diante de um servo, agora diante de uma grande multidão, de quase 3.000 pessoas, Pedro se levanta e prega um sermão, ungido, com graça, com autoridade de Deus. Ele disse: olha, isso aqui não é ninguém embriagado não, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, que dos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e o Jesus Nazareno, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Cristo Senhor, Ele está sentado à direita do Pai, e em um outro nome há salvação, senão no nome de Jesus. E perguntam a Pedro: o que é que nós devemos fazer, Pedro? Aleluia! E Pedro faz o apelo, quase 3.000 almas se entregam.
esse mesmo Pedro, ele toma a frente, precisava preencher a vaga deixada por Judas. E Atos vai dizer isso. E Pedro reúne os irmãos ali, e buscando a direção de Deus, ele toma a frente, e é preenchida a vaga que Judas havia deixado. Esse mesmo Pedro, junto com João, indo para o templo, a oração, aquele coxo colocado ali à porta do templo, todos os dias para pedir esmola. Pedro olha para ele e diz: olha para mim, eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E pegou na mão daquele homem, e o homem se colocou em pé e entrou no templo, saltando, louvando e agradecendo a Deus. É um outro Pedro, é uma outra fase do ministério dele. A primeira fase do aprendizado, do conhecimento. Agora é uma fase em que Pedro está à frente, em que Pedro tem mais responsabilidades. Esse mesmo Pedro, diante do Sinédrio, por causa da cura deste homem, foi chamado a atenção diante de Caifás e diante de Anás, o mesmo que havia julgado Jesus, e foi ameaçado. Nós exortamos vocês aqui, não falem mais deste nome aqui em Jerusalém. E Pedro olhando para eles e diz: mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque não podemos falar do que nós temos visto e do que nós temos ouvido. E ele foi ameaçado de ser açoitado, mas não puderam prendê-los, porque todos viram o milagre que havia acontecido. E Pedro se reúne com os irmãos e deu graças a Deus por ser ameaçado. E eles oraram, e nos diz lá em Atos dos Apóstolos que as paredes da casa se moveram com o poder, com a presença do Senhor ali naquele lugar. Essa segunda fase na vida de Pedro. Vamos encontrar Pedro também na casa de Cornélio, obedecendo a uma visão, e ele vai à casa de Cornélio, ele prega, e eles são batizados com o Espírito Santo. Mas nós vamos já para a terceira fase na vida de Pedro. Terceira fase da vida de Pedro, capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vão nos indicar que Tiago assume o comando da igreja em Jerusalém. Paulo já convertido, Saulo convertido, começa a pregar o evangelho aos gentios, a porta da salvação que se abriu através de Pedro, e Paulo com as viagens missionárias. E Pedro, ele vai se ausentando um pouquinho da presença nas Escrituras Sagradas. Depois de Atos 15, não vemos mais falar de Pedro. Pedro entendeu claramente a sua primeira fase da sua vida, do seu chamado, a sua segunda fase, a sua terceira fase, e agora a igreja seguia o seu caminho. Tiago à frente da igreja em Jerusalém, Paulo nas missões, abrindo igrejas pela Europa. E nós vamos encontrar agora Pedro escrevendo esta carta, esta primeira e esta segunda carta, aos irmãos da Ásia. E Pedro se dirige àqueles irmãos, no capítulo 1, nos dizendo aqui na abertura da sua carta, sobre o seu chamado e sobre o seu compromisso com o Senhor Jesus. E aqui eles nos diz: aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que também sou presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Onde Pedro estava? Que idade Pedro tinha? Onde estava morando? Pedro aqui já estava bem perto dos dias da sua morte. Ele foi crucificado em Roma, estava residindo ali. Marcos estava ali também, Silvano estava ali. Certamente Silvano ajudou Pedro a escrever esta carta. Mas aqui nós encontramos, irmãos, não mais aquele Pedro afoito. Aqui nós encontramos não mais aquele Pedro enérgico, aquele Pedro que sacou a espada e cortou a orelha de Malco. E também aqui não encontramos um Pedro escrevendo assim: olha, sabe quem está escrevendo aqui? Aqui é Pedro, o apóstolo, aqui é o Pedro que foi chamado por Jesus, olha, aqui é Pedro lá do Pentecoste, aqui é Pedro, coluna da igreja. Não, aqui encontramos um Pedro humilde. Aqui encontramos um Pedro
revestido de uma simplicidade, irmãos, se colocando na mesma posição dos demais obreiros da igreja da Ásia Menor, que estava passando por tribulação, por perseguição nas mãos de Nero, alguns que estavam sendo queimados vivos, alguns que estavam sendo lançados nas covas dos leões. Quando Pedro fala do inimigo que anda em derredor como um leão, procurando tragar a vida dos demais irmãos, ele estava se referindo àqueles que eram lançados nas arenas. Quando Pedro estava dizendo nas suas cartas que a nossa fé, que ela é provada com fogo, ele estava se referindo àqueles irmãos que eram servidos como tochas vivas, que eram queimados vivos. E este Pedro agora, um homem humilde, um homem quebrantado, um homem que já tinha sido preso, que já tinha sido açoitado, um homem que já tinha sofrido nas mãos de Herodes, que já havia passado por perseguições. O ministério nos ensina. O trabalho na igreja nos ensina. O dia a dia do trabalho à frente de congregações, à frente de campos, de ministérios, vai nos moldando, vai nos forjando. Muitas coisas que consideramos de grande valor no início, com o passar dos anos. Pedro já agora perto dos seus 60, 65 anos, quem sabe mais, já tinha uma outra visão, uma outra realidade. E os anos de ministério, irmãos, igreja, obreiros que serão consagrados hoje, líderes de departamentos que aqui estão, membros desta igreja, a caminhada da fé, a caminhada com Jesus, nos ensina muito. Nós aprendemos muito. Uma coisa é você sentar 5 anos num banco de uma universidade, fazer uma graduação, doutorado ou mestrado. Mas outra coisa completamente diferente é você estar à frente de um trabalho. Um porteiro de igreja, depois um diácono, depois um presbítero, depois um auxiliar de púlpito, depois um regente de conjunto, um secretário de igreja, um líder de mocidade, um evangelista da igreja. Ensinar, pregar, visitar, estar ao lado de um irmão moribundo no hospital, ou estar à frente de um velório, chorando junto com a igreja o falecimento de uma pessoa querida. E ao mesmo tempo dali sair para um casamento onde estão comemorando em bodas. Isso vai te forjando, isso vai te moldando, vai te capacitando. Glória a Deus. Vai dando você condições de avançar na obra de Deus, de avançar no ministério. Aqui é o Pedro que está escrevendo. É o Pedro que já passou a primeira fase. É o Pedro que já tinha deixado o barco. É o Pedro que tinha visto Jesus fazer muitos milagres. É o Pedro que tinha passado no Pentecoste. É aquele Pedro que esteve preso e o Senhor abriu as portas das prisões para ele sair. Era o Pedro que teve consciência de todo o trabalho realizado. E agora ele aconselha esses irmãos. E diz a esses irmãos como apacentar um rebanho. Como cuidar da igreja. Porque Jesus, quando restaurou Pedro, irmãos, quando Jesus restaurou Pedro, ele não disse assim: olha Pedro, eu vou restaurar você e você vou dar um cargo importante para você na igreja. Não. O que Jesus disse para Pedro? 3 vezes: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. A maior responsabilidade que o Senhor deu a Pedro foi pastorear a igreja, pastorear o rebanho do Senhor. E Pedro está dizendo aqui: apacentai o rebanho. E esse rebanho não é meu, esse rebanho não é seu, essas ovelhas não são minhas, essas ovelhas não são tuas, essas ovelhas são do Senhor. Essas ovelhas são dele. A igreja é do Senhor. A igreja não tem dono. O Senhor da igreja é o Senhor Jesus. Ele morreu, Ele deu seu sangue pela igreja. As almas são deles. E Ele nos confiou. E Pedro diz aqui como apacentar esse rebanho. Esse rebanho que está entre vós. De que forma? Ele deu três diretrizes aqui. A primeira delas, voluntariamente. A segunda, de ânimo pronto.
E a terceira, servindo de exemplo. Quando Pedro diz aqui, no verso 2, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. A obra de Deus é feita de forma voluntária, não é por obrigação. Trabalho na igreja não é trabalho como vínculo de emprego, com carteira assinada, com férias, 13º, fundo de garantia, horas extras. Não! A obra de Deus é feita de maneira voluntária, de maneira espontânea. Glórias a Deus! Glórias a Deus! Mas também de ânimo pronto, ele está dizendo aqui. Ânimo pronto. Sempre pronto. Sempre animado. É tão bom quando você encontra o irmão e diz: Paz do Senhor, meu irmão, como é que está? Graças a Deus, estou muito bem com Jesus. Como é gostoso você saudar um irmão, chegar na igreja e dizer: olha, estou muito bem com Jesus na minha vida. Ânimo pronto, mas servindo de exemplo ao rebanho. Servindo de exemplo. Os irmãos sabem que o pastor José Wellington perdeu a sua esposa há poucos dias. Depois de 64 anos de casado. Começou a namorar aos 15, casaram-se aos 19 anos. E a irmã Wanda faleceu agora aos 64 anos de idade, ia fazer em outubro. E o pastor, nós que trabalhamos ao lado dele, estamos vendo como tem sido difícil para ele. Mas aqui Pedro está dizendo que o líder, que o pastor, que o responsável por um departamento na igreja, seja você um líder, seja você uma regente das irmãs, servir como exemplo, liderar pelo exemplo. E ser exemplo não é fácil, ser modelo não é fácil, ser padrão não é fácil, porque as cobranças são muitas. Mas Pedro está dizendo aqui, servindo de exemplo ao rebanho. E eu volto aqui ao exemplo do pastor José Wellington. Ele sepultou a sua esposa, pastor, numa quinta-feira, me parece, 6 horas da tarde. Quinta-feira, 6 horas da tarde. Todos nós fomos ali para chorar com a família, chorar com o pastor, chorar com a nossa irmã, que eu trabalho ali com o pastor já há 20 anos, no dia a dia no Belém. Trabalhei com a irmã Wanda na Associação Belém muito tempo, cuidando dos documentos para ela. E todos nós choramos com a família ali. Isso foi quinta-feira. E voltamos para a nossa casa. Sexta-feira, abertura do círculo de oração em Barueri. Hoje dirigida pelo pastor Paulo Lucas Sacramento. Eu estou trabalhando ali em Pinheiros, é perto. E os irmãos de Barueri disseram: certamente o pastor não virá. Ele sepultou a sua esposa ontem. Mas quando deu 7h30, quem é que entra pelas portas da igreja lá em Barueri? Pastor José Wellington. Os irmãos olharam, ele entrou, sentou-se, orou, deu a hora da pregação, ele se levantou e disse: meus irmãos, o Senhor recolheu minha esposa, ela já está com Jesus. Ore por mim. Mas hoje é festa do círculo de oração. Abra aí a sua Bíblia. E ele abriu esta palavra e pregou quase 1 hora. Aleluia. Mesmo sangrando, mesmo gemendo, mas como um Abraão, como um Jó que se levantou das cinzas, ele levantou diante da igreja e pregou a palavra de Deus. Aleluia. E Pedro está dizendo a mim e a você nesta tarde: sirva ao Senhor. Desempenhe o seu ministério voluntariamente, de ânimo pronto, servindo de exemplo ao rebanho. Alguém diz assim: assim não dá. Para mim, assim não dá. Se for desse jeito, eu não quero. Ah, está muito difícil. É melhor entregar tudo. Não, meu irmão. Quem te chamou foi o Senhor. Quem te escolheu foi o Senhor. Quem te deu ministério foi o Senhor.
Quem te colocou à frente do trabalho foi o Senhor. Faça a obra de Deus com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Vai crescendo na graça, no conhecimento. Vai desenvolvendo o seu ministério. E você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. Salvar almas, curar, batizar com o Espírito Santo. O trabalho vai crescer e o nome do Senhor será glorificado. Glórias a Deus. Mas só que ele diz agora 3 coisas que não podemos fazer quando pensamos em ministério, quando pensamos em trabalhar na obra de Deus. Ao passo que precisa ser de forma voluntária, de ânimo pronto e servindo de exemplo, não pode ser por força, não pode ser por torpe ganância, e nem pode ser como tendo domínio sobre a herança de Deus. O Senhor lhe confiou um rebanho. Ele confiou uma igreja, um trabalho. Nós não somos proprietários. E aqui, quando diz aqui, como tendo domínio sobre a herança de Deus, numa outra versão diz assim, não sendo um ditador. Ditador é aquele que não ouve ninguém. Fala, aqui sou eu, e eu, depois de mim, eu, mais eu, mais eu. Irmãos, nós não somos nada. Quem é tudo é o Senhor. Quem é tudo é o Senhor. Nós não sabemos, nós estamos aprendendo, não é? Nem por torpe ganância. Torpe ganância é alguém aceitar uma posição no trabalho, no ministério ou na igreja, pensando em ficar rico. Pensando em ficar rico. Se alguém pensa dessa forma, está no lugar errado. A obra de Deus não é para ficar rico. Não é? Nosso tesouro não está aqui, nosso tesouro está lá no céu. Quer ficar rico? Então, siga a carreira empresarial, uma outra coisa. No ministério, não. E nem por força. Nem fazendo isso por obrigação. E para finalizar, ele diz assim, no verso número 10, e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou, a sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará e fortificará. Se você ler toda a carta de Pedro, você vai chegar à conclusão que Pedro diz assim, ministério tem preço, chamada tem preço, servir ao Senhor tem preço. Primeiro vem o sofrimento. Jesus passou pelo sofrimento. Pedro passou pelo sofrimento. Paulo passou pelo sofrimento. Então Pedro está dizendo aqui, tem glória, tem coroa, mas primeiro tem passar pelo sofrimento. Então tem muita gente que quer a glória e quer a coroa, mas sofrer não. Você pode dizer amém? Amém. Meus irmãos, o pastor informou que hoje é dia de consagração de obreiros. Para finalizar, eu gostaria que você fosse lá na carta de Paulo a Timóteo. Carta de Paulo a Timóteo, primeira carta, epístola pastoral. Só alguns versículos. Quero dizer aos irmãos que eu comecei a cooperar na igreja, irmãos. Meu primeiro trabalho na igreja, o primeiro trabalho que eu fiz na igreja, aceitei Jesus num domingo, à tarde, era dia 30 de dezembro, e de uma família muito católica. Eu fui assistente do padre, não fui coroinha. Quem foi católico aqui? Quem foi católico aqui? Então você sabe o que eu estou dizendo aqui. Aceitei Jesus no domingo à tarde, a família toda virou as costas, família Carola, não é? Eu aceitei Jesus no domingo, segunda-feira procurei o pastor da igreja, pastor Joel José dos Santos. E o pastor Joel bem alto, moreno, bem escuro, um homem de Deus, um homem de oração, um homem com uma graça, pouco estudo, mas graça de Deus à frente da igreja. E eu procurei o pastor de manhã. Cheguei lá e falei, pastor, eu queria fazer alguma coisa aqui na igreja, mas não sei o que fazer. Estava
uma idade de 18 para 19 anos, já na faculdade de Direito, primeiro ano de faculdade. Isso no interior do estado, uma cidade bem pequena, chamada Teodoro Sampaio, região do Presidente Prudente. E o pastor falou, o que você quer fazer? Eu olhei assim para a igreja, irmãos, e falei, pastor, eu posso varrer o quintal da igreja? Ele ficou olhando para mim, bem alto, eu magrinho, imagine, 47 quilos, usava terno de uma listra só. E aí ele olhou assim e falou, pode fazer. Foi o meu primeiro trabalho na igreja. Eu peguei uma vassoura, daquelas de palha, como é que chama aquelas vassouras de piaçava, aquela mesmo. E varri o quintal da igreja. Foi o meu primeiro trabalho. Já estava no primeiro ano de faculdade de Direito. Trabalhava no cartório da cidade. E ali fez o meu primeiro trabalho na igreja. Hoje estou com 56 anos. Por bondade de Deus, sou um dos diretores do Ministério do Belém, presidindo a comissão jurídica da Convenção do Estado, vice-presidente da Convenção Nacional e dirigindo o setor de Pinheiros. E já há 20 anos trabalhando com o pastor José Wellington, ali na sede do Belém. Mas o meu primeiro trabalho foi varrer o quintal da igreja. Aí do quintal da igreja eu fui promovido a dirigente de culto na praça, ao lado do presbítero irmão Luiz Alves, que só tinha uma mensagem. O irmão Luiz só pregava terra, terra, ouve a palavra de Deus, não tinha outra, só pregava isso. Em frente à rodoviária, 40 graus, lá é muito quente, lá não tem inverno, é quente, mas vocês imaginem, você num terno de linho, feito no alfaiate do seu Rufino. Seu Rufino era o alfaiate da cidade e o barbeiro. O barbeiro cortava cabelo, né? A gente tinha medo dele, que era muito alto, e quando era criança. E ali dirigindo o culto na praça. Caixinha de som, microfone na mão, a caixinha ligada lá na rodoviária, né? Aquele cabo enorme. Hino 15 e Bíblia. Fazia apelo, acabava o culto ali na praça, pegava a caixinha de som, colocava no Fusca Fafá 80. Quem já teve Fusca Fafá 80 aqui, sabe o que é? E descia para a igreja. Porteiro da igreja, ficava de pé ali. Das início do culto até terminar o culto. Acabava o culto, pegava meu carro, procurava as irmãs cadeirantes, os irmãos idosos, colocava dentro do carro, ia levar os irmãos para casa. Porteiro, dirigente de culto na praça, depois diácono, presbítero, e Deus foi nos abençoando, e depois mudamos para Osasco, continuei trabalhando na minha vida secular como cartorário, e mudamos para Osasco, e de Osasco Deus fez uma mudança na minha vida profissional e me colocou para trabalhar ao lado do pastor José Wellington, com quem estou já há 20 anos. E como disse aqui, fazendo parte da diretoria da nossa igreja, de 14 mil pastores que tem a Confradesp, tem 7 pastores que são diretores. E Jesus pegou o Paulo Moraes, que pediu para varrer o quintal da igreja. Às vezes você acha, quando o pastor pede para você fazer um trabalho, você fala, eu? É que o pastor não está vendo que eu já estou no primeiro ano de faculdade, varrer quintal? Aleluia! 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 Glória a Deus! Irmãos, olha que satisfação eu tinha de ser um porteiro da igreja. Eu me sentia tão honrado de ser um porteiro, de ser um diácono da igreja. Às vezes em pé, aquele diácono que ficava em pé, não é aquele diácono que sentava lá atrás e abria os braços e ficava assim. Aqui não tem, aqui não tem. Em pé, sola do sapato assim, o pé queimando. Quantas vezes ali de pé, o Espírito Santo falava, vou te colocar no púlpito. Eu começava a chorar, não entendia, não sabia o que era isso. Imagina, irmãos, uma família
pai não é pastor, família católica, e você hoje é um diretor da igreja, está aqui representando o ministério. Mas isso começou lá atrás. Seja fiel. Aquilo que o Senhor colocar na tua mão, faça com amor, irmão. Você está servindo a Deus. Você pode ser visto aqui aos olhos e pode não ser visto, mas calma. Vai chegar o teu tempo, vai chegar a tua hora. Deus vai te levantar, te exaltar. Seja fiel ao Senhor. Não existe trabalho insignificante, nem trabalho mais importante e menos importante. Todo trabalho na casa do Senhor é importante. E tem a sua recompensa. E tem a sua recompensa. E aqui, quando... Já vou parar aqui, irmão. Já, pastor, estou falando muito hoje aqui, viu? Me perdoe. O que Paulo estava dizendo a Timóteo... São dois critérios para um obreiro, para um líder, né? São dois critérios importantes que Paulo recomenda, estava procurando. O primeiro deles é confiança. É confiança. Quando a igreja, quando o ministério precisa de uma pessoa, de um homem, às vezes muitos nomes surgem. Mas o que o pastor vai analisar? O que o ministério vai analisar? Confiança. Ele busca confiança em você. Ele busca confiança no trabalho que você faz. Posso confiar nesse irmão? Posso confiar nesses músicos, nesses cantores aqui? Quando o pastor autorizou os irmãos virem aqui, porque ele confia nos irmãos, eu sei que eles irão lá e vão me representar muito bem. Pastor Álvaro, confia em vocês. E aqui, Paulo estava escrevendo para Timóteo, e no verso 3 ele diz assim: como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasse em Éfeso para divertir alguns, que não ensine outra doutrina. Mas no verso 2, ele se refere a Timóteo. Sabe como ele chama Timóteo? No verso 2, ele diz assim: a Timóteo, meu verdadeiro filho. Paulo precisava uma igreja. É isso o líder que está aqui. Obreiro, diácono, presbítero, pastor. Quando o ministério ele olha, ele procura pessoas de confiança. Eu vou colocar lá porque eu sei que não vai me dar trabalho. Ele vai resolver os problemas que surgirem lá. Pastor Zé Wellington, quando substituiu o pastor Paulo dos Santos, lá em Pinheiros, muita gente queria assumir a igreja em Pinheiros, a fila era grande para ir para Pinheiros. Pastor Paulo dos Santos, um homem honrado, 83 anos, 62 anos de ministério, 20 anos dirigindo a igreja em Pinheiros, o setor de Pinheiros. Depois de ter passado por Mauá, São José dos Campos, Portugal e tantos outros trabalhos, uma vida honrada. E quando o pastor Paulo dos Santos anunciou que ia jubilar, pastor Clarice Mundo tinha uma fila de nomes para ir para a igreja em Pinheiros. E eu estava dirigindo uma congregação lá em Vila Carrão. Oh, como eu estava feliz na Vila Carrão. Deus estava abençoando o trabalho ali. E um dia eu estava assinando uns papéis com o pastor, como sempre faço. E ele parou de assinar os papéis, olhou para mim e disse assim: olha, eu estou orando e Paulo dos Santos vai jubilar e é você que vai para o lugar dele. E eu coloquei a mão no coração assim e falei: Jesus, Paulo dos Santos. Mas só que essa história começou lá atrás, na porta da igreja em Teodoro Sampaio. Eu falei, e ele disse: eu sei que você vai para lá, e Deus vai abençoar. E você vai comprar aquele prédio. A igreja lá estava pagando aluguel, 35 mil, todo mês. E eu quero testificar aqui para os irmãos, e com a bênção de Deus, do nosso pastor, já não pagamos mais aluguel lá, já compramos o prédio. Já estamos pagando o prédio. Confiança. Segundo ponto, está lá no capítulo 3. Primeiro critério, para consagração, para um obreiro, para assumir cargos na casa do Senhor. Não são títulos não, irmãos. Não são. Não é graduação, não é altura, não é cor de pele, não é a casa que você mora, nada disso. Tudo isso ajuda, mas não é. Então, primeiro, confiança. Paulo buscou confiança. Timóteo, meu filho. Sabia da fé que havia na vida de Timóteo, da mãe, da avó, e que Timóteo poderia ficar à frente daquele trabalho. Mas o segundo ponto que o ministério procura
e que Paulo escreve aqui a Timóteo, capítulo 3, repete lá em Tito, e Pedro volta neste assunto, se chama maturidade. Primeiro ponto, confiança. E segundo, maturidade. É isso que o ministério procura, em você e em mim. Maturidade espiritual. Equilíbrio. Ter um pastor, um líder equilibrado, maduro. E aqui, Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Porém, convém que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia. E lá em Tito, capítulo de número 1, versículo 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, não iracundo, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso para admoestar com a sua doutrina, como para convencer os contradizentes. Que Paulo está dizendo a Timóteo: Timóteo, para separar para o ministério, para colocar à frente dos trabalhos, é uma palavra fiel. Se alguém deseja, excelente obra deseja, porém, tem alguns requisitos, não é? São tantos aqui, irmãos, não vou tomar tempo, já quero devolver ao pastor para prosseguir aqui na chamada, mas quando ele diz irrepreensível, sabe o que é isto, irrepreensível? É uma pessoa que não pode ser acusado de nada. Ele não pode ser acusado de nada. Como assim, pastor? Você olhar a vida dele, a vida pessoal, vida moral, família, de trás para frente, de frente para trás, revirar e não acha nada. Não pode ser acusado de nada. Se fosse usar uma expressão bem conhecida, ele tem que ser ficha limpa, né? Não é isso? Não pode ser acusado de nada. Reviraram a vida de Daniel. Acharam alguma coisa? Não. Tiveram que convencer o rei a baixar uma lei, um decreto proibindo orar. Assim, vamos criar uma proibição, a gente sabe que Daniel vai orar, e aí vamos pegar Daniel desobedecendo uma lei injusta. E Daniel foi para onde? Cova dos leões. Mas como ele era irrepreensível, não tinha nada, o que o rei disse? Ô Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem você serve, tenha podido te livrar da cova dos leões. E Daniel estava lá, tranquilo. Ó, rei vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões, porque em mim foi achada inocência. Não tinha nada. Como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida? Responda para Deus. Está bem? Marido de uma mulher. Homem de uma mulher só. Não há nada mais destrutivo na vida de um obreiro do que ele ter um problema de infidelidade. Isso é terrível. Não dado ao vinho, não precisa nem falar, né? Não espancador, não cobiçoso, não pode ser ganancioso. E também tem que ser hospitaleiro, governar bem a sua casa, seus filhos, que se não sabe governar a sua casa, como é que vai cuidar da igreja? Não neófito, tem que ter experiência, né? Falamos aqui de Pedro, as experiências de Pedro. Não pode ser muito jovem, inexperiente ainda, e assumir um trabalho, porque a igreja tem situações difíceis. Domingo passado, sábado passado, eu estava em casa, e um dirigente me liga: pastor, eu estou aqui, vim fazer o casamento de dois moços da igreja, e a noiva está aqui na minha frente, está o noivo, ele no celular me falando. Era 2h30 da tarde, um sábado. E o casamento foi num buffet. Estava a noiva, o noivo, família,
buffet lotado, e ele falou, pastor, eu estou aqui, não sei o que fazer, mas o que está acontecendo, irmão? Eu perguntei para o rapaz, onde está a certidão de casamento? O rapaz falou, pastor, eu não casei no civil. Ele falou, e agora o que eu faço? Irmãos, não neófito. Aí ele me ligou, eu falei, olha, irmão, me dá 5 minutos, porque eu trabalhei, antes de trabalhar no ministério, fui cartorário, quase 20 anos, oficial de cartório, fiz muito casamento. Então, 20 anos de cartório, de mais 20 anos advogando. Eu falei, peraí, vamos procurar aqui no Código Civil uma saída. Encontrei um artigo no Código Civil, casamento religioso com efeito civil, com habilitação após o casamento. Falei, manda uma foto no WhatsApp rápido aqui do RG dele e da moça. Ele mandou uma foto dos dois, eu elaborei um termo de casamento religioso com efeito civil, com base no artigo 1516 do Código Civil, e digitei rápido em casa, fotografei, mandei para ele. Ele disse, a solução já chegou, eu vou fazer. O pastor mandou aqui um termo de casamento religioso com efeito civil. Falei, só que você diga para esses 2 meninos aí, que se em 30 dias ele não registrar esse casamento, você vai disciplinar os 2. Aí já divertiu os 2. Amém, meus irmãos? Eu vou parar por aqui, teria mais a falar, mas o relógio